Que a doce paz do Divino Mestre Jesus continue em nosso coração, em nossas mentes, e que possa nos guiar sempre mais nessas sendas materiais, mas que nos levarão ao plano espiritual. Dando continuidade a nossa leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, itens 30. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. É morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de interrogá-lo. Aqui ele, como nós vimos anteriormente, Jesus praticamente abre uma nova fase da sua missão, ou melhor dizer, ele vai concluir a própria missão aqui na Terra. Só que ele desce, nesse caso desce no plano material. E ele avisa os discípulos que ele está indo para a morte. Ele vai ser morto. Só que eles não entendiam isso. E aqui, como sempre nós dizemos, as palavras são importantes, ele falava, caminhava através da Galileia. Quer dizer, ele estava andando no plano material, estava percorrendo, quer dizer, não é que ele faz um pulo. É como é o ditado que fala, a natureza não dá saltos. Tem sempre um passo a passo, que é a coisa mais complicada no nosso dia a dia, porque nós queremos já chegar, não, já tem que acabar, já tem que fazer. Jesus está dando prova, mais uma vez, do que acontece, não no céu, mas aqui na terra. Tem que dar passo a passo, precisa sofrer, mas não é o sofrimento. É que tem que ser o passo a passo, tem que sentir a coisa. Agora, o sofrimento, aquele, como podemos dizer, é uma coisa que é uma escolha de cada um. Porque, na realidade, ele está cumprindo o que é a vontade do Pai. Então, se essa é a vontade de Deus, nós temos que atender à vontade de Deus. É complicado, quer dizer, no sentido que é uma coisa que é contra a nossa natureza, mas é exatamente isso que Jesus veio fazer aqui, para dizer, olha, vocês precisam evoluir, vocês ainda estão nesse estágio, vai para frente, tem que ir ao encontro do Pai, tem que estar junto ao Pai. Isso que queria dizer Jesus, isso que continua nos ensinando Jesus, onde ele se encontra no plano espiritual, mas que também é aqui, é presente na vida de todo dia. E é interessante que os discípulos estavam com medo de interrogá-lo. Quer dizer, ele falava. Eles não entendiam o que estava falando, mas estavam com receio. Falaram, não, o que vamos perguntar? Porque nas outras oportunidades, eles falavam, olha, Senhor, nós não entendemos o que você falou nas parábolas, o que falou para os outros. Então Jesus explicava. Aqui eles não queriam, estavam com medo de perguntar. Aquele medo, o que é? Que acontece conosco nos dias a dia, muitas vezes. Aquele é orgulho. Nada mais que orgulho. Por quê? Que falar, eu vou perguntar como se eu não soubesse. Não, eu estou sabendo. Mas não está sabendo. Não está entendendo. E no lugar de ter a humildade de dizer, olha, eu não estou entendendo. Eu sou uma criança. Quer dizer, o conceito que você está passando para mim, esse acontecimento está fora da minha compreensão. Não, nós sabemos tudo. Nós sabemos. Nós não precisamos perguntar para os outros. Aquele é orgulho.
infelizmente. E chegaram a Cafarnaum. Em casa ele lhes perguntou, quer dizer, desculpe, em casa ele lhes perguntou, sobre que discutis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinha discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes, aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Olha a profundidade desse pensamento e olha como Jesus vai explicando direitinho, tintim por tintim, o que vai acontecer. E vocês acham que Jesus não sabia o que ele estava discutindo durante o caminho? Vocês acham que Jesus precisava perguntar isso? É que aqui temos mais uma vez a prova do quê? Do orgulho que estava ainda naqueles discípulos, nos 12, que eram também os mais chegados a Jesus, mas mesmo assim, ele estava discutindo entre eles, ele estava pelejando entre eles, que era o maior, eu sou maior, não, eu sou maior, não, eu estou fazendo isso, não, você não sabe de nada. Vá saber que discussão que tinha, que graças a Deus nós não sabemos. Mas, como dizer, é engraçado porque isso é o que nós fazemos ainda hoje. Não, eu sou mais que Jesus, não, Jesus falou isso, não, você não está fazendo o que Jesus. Nós queremos saber mais que os outros. E vamos, assim, discutindo, vamos fazendo aquela luta, não, para quem está mais perto de Jesus, que está mais mais fiel a Deus, à vontade dele, questionando. Aí vem Jesus, que muito simplesmente fala, olha, quem quer ser o maior, serva a todos. Por quê? Porque se não serve a um, então aquele um é superior a ele. Esse é o conceito que está passando Jesus. Que passou Jesus, está passando ainda hoje. Porque, afinal de contas, quem serviu mais de todos na humanidade? Jesus. Então ele é considerado o maior. Ele é o maior por esse motivo. Porque ainda hoje ele está servindo. Porque ainda hoje, isso não somos nós que falamos, mas os historiadores dizem, olha, a maior figura que passou na Terra é de Jesus, sem dúvida nenhuma. Por quê? Tanto é que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Isso sinalizou a humanidade inteira, a história da humanidade. E os fins dos tempos que Jesus falou, eles são preconizados para todas as crenças, até aquela crença que não são cristãs. Eles já sabem que vai ter a fim do mundo. Quer dizer, a fim dos tempos. Porque isso é a tradução correta daquele que é Olam Ba, que nós já falamos várias vezes aqui, que é traduzindo o mundo futuro, né? O mundo que há de vir. Isso é a tradução correta, que é a tradução também, descobriram depois, dos antigos maias, que não eram cristãos, que eles falavam da fim de uma era. Só que nós descobrimos isso só depois do 2012, quando o mundo não acabou. Porque se tivesse acabado o mundo, o mundo vai acabar em 2012. Tem um asteroide, as coisas mais malucas ficaram para acontecer. Mas depois que não aconteceu nada,
falava, ah, não, a interpretação é outra. Eles estavam falando que, justamente, a fim de uma época e o começo de outra. E nem como fosse o inverno, a estação do inverno, particularmente no hemisfério norte. Tem a neve, tem gelo, tem... Opa, pelo amor de Deus, não tem vida. A natureza está toda morta, está tudo embaixo do gelo, da neve, chove, frio. Só que depois vem a primavera. Agora, se nós não soubéssemos que vem a primavera, o que estamos pensando? Nós estamos sendo castigados por Deus. Não vai ter nada, não vai crescer nada, não tem nada. Só que quando vem a primavera, a água da geleia desce, as flores desabrocham, os ramos das árvores vão ficando cheios de flores, de frutos. Quer dizer, a vida que continua. Porque ele estava apenas descansando. Então Jesus, além disso, vai fazer o quê? Vai pegar uma criança, vai colocar no meio deles e pegando-a no colo. Isso aqui é sintomático, por quê? Porque não é que ele pega uma criança e a deixa lá sozinha, porque ele podia dizer, ah, vocês olham aquela criança que está lá. Não, ele pega a criança, coloca no colo e diz, quem não vai se assemelhar como, quer dizer, no caso, quem vai receber uma criança como essa criança? Porque ele está recebendo a criança. Ele deu o exemplo que tem que pegar a criança, tem que cuidar da criança. Cuidar da criança significa o quê? Fazer tudo o que é de bom para a criança e negar a si mesmo. Porque isso é o papel dos pais. Isso é o papel dos ensinantes, por exemplo, que tem que aguentar as crianças malcriadas, violentas, assim por diante. Mas isso é o papel deles. Não adianta se queixar que a criança é rebelde e tudo, mas por isso que uma criança que não tem aquela força, por enquanto, para fazer tudo o que ela quer, e ainda não está desenvolvida intelectualmente, para ela ter uma personalidade forte e firme. Não, ela é forte e firme, sim, mas aqueles 5 minutos, aquela pirraça que ela faz, mas depois vai ser um amor de pessoa, ela vai ser obediente, dependendo do como nós conseguimos, como Jesus falou, abençoando a criança, pegando-a no colo, com amor, com carinho. Isso é que Jesus nos ensina. E para finalizar esse parágrafo, ele diz, porque não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Porque veja bem, Jesus, ele sempre falou, e vai falando mais uma vez aqui, que ele não é Deus, que ele foi enviado, ele é um enviado de Deus. Claro que nós sabemos que o maior enviado de Deus, ele é como podemos dizer, o governador do mundo, ele é o responsável do planeta. Não tem ninguém superior a ele, a não ser Deus. Ele dá conta somente a Deus. Então, isso que ele fala aqui. Aquele que recebe uma criança, recebe praticamente a Deus. Porque não somos todos filhos de Deus. Jesus não falou que Deus é como um pai, então nós somos todos filhos de Deus. Então, quando estamos amparando uma criança, estamos amparando quem? O nosso irmão. Só que momentaneamente é menor que nós, fisicamente falando. Porque espiritualmente pode ser até maior que nós. Tanto é que tem filhos que nascem, crescem e falam, bom, mas os pais dele não eram... Sim, efetivamente. Ele ficou maior que os pais. Ficou, quer dizer, mas por um determinado período precisou ser menor. Disse-lhe João, mestre, vimos alguém que nos segue, expulsando demônios em teu nome, o impedimos porque nos seguia.
Jesus, porém, diz: não impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Que Paulo de Tarso falou um pouco diferente, né? Mas isso aqui está dentro já do Antigo Testamento. Já na Torá tinha esse ditado, já não, na Torá não, desculpe, no livro dos Provérbios, né? Tinha já isso. Porque efetivamente, quem vai contra Deus? Quem pode com Deus? Ninguém. Deus é Deus, senão não seria Deus. Não tem aquele negócio, lutou com Deus. Não, isso é um modo de dizer, porque nós podemos até lutar com Deus, mas Deus ganha, com certeza absoluta. Quer dizer, Deus já ganhou. Nós podemos somente fazer uma coisa, mas depois nos rendemos. E tudo isso é sempre com a permissão de Deus. Porque se Deus não permite, nós não podemos nem lutar, nem vamos pensar nisso. Com certeza. Deus sabe tudo, já está tudo pronto, já está tudo feito. Só espera que nós tenhamos consciência disso e que nós vamos colaborar, né, pelo nosso crescimento. Porque Jesus aqui fala, não impeçais, não tem problema nenhum. Não é que ele ficou questionando o que eles estavam fazendo, ele ficou pensando, não tem problema nenhum. Porque provavelmente ele já sabia disso. E fala, afinal de contas, se ele está fazendo uma coisa no meu nome, está dando certo, então deixa fazer, não tem problema nenhum. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas como é que essa pessoa não é religiosa, não acredita em Deus, ela está se dando tanto bem? Deixa ela, Deus está sabendo, Jesus está sabendo disso. Verá o tempo para eles também, de colher, como já Jesus tem falado, que nós temos estudado, vai deixar o trigo crescer junto com o joio. E depois vai ser o tempo que vai cortar a erva má, vai jogá-la no fogo e vai ficar com o trigo, sem problema nenhum. Porque depois vai ver o que é bom e o que é ruim, o que é prejudicial e o que ao contrário serve para nós, para a nossa alimentação. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por ser de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Quer dizer, tudo que nós podemos receber, os discípulos que podem receber, os verdadeiros cristãos, será recompensado. E veja bem, ele não vai dizer que vai ser recompensado quem é um verdadeiro cristão, mas quem vai atender. Então, por isso, nós pensamos naquele negócio que falamos no começo do orgulho. Muitas vezes, nós, por orgulho, deixamos que os outros nos ajudem. Que falam, não preciso de nada, eu faço, eu sou, eu não preciso. Será? Jesus está dizendo que para ser do Cristo nós precisamos da ajuda dos outros. E os outros vão ter a recompensa. Veja bem, os outros vão ter a recompensa não significa que nós vamos recompensar os outros. Esse fato é bem complicado, né? Porque mexe justamente, a pessoa fala, eu vou te pagar, eu vou fazer para você, eu não vou depender de você. Aí veja o orgulho. Será que o outro não é também filho de Deus? Será que o outro também não vai precisar de fazer a própria parte, a própria incumbência que Deus determinou para ele, que Jesus está mandando ele fazer para nós? E não é a cooperação, é colaborar todo mundo. É isso que significa também tanto as vários ramos da cristandade, que pode ser católico, espírita, crente, evangélico, depois cada um dá uma denominação que mais acha apropriada.
aí vira aquele negócio. Ah, nós somos mais cristãos que os outros. Bom, aí complica. Aí a gente se complica. E agora vamos finalizando. Jesus fala: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço uma mão que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a guerra, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida, do que, tendo os dois pés, seres atirado na guerra. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus, do que, tendo os dois olhos, seres atirados na guerra, onde o verme não morde e onde o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Isso aqui parece como no final do Sermão do Monte, da montanha, que fala: vós sois o sal da terra. Né? Aqui fala: tende sal em vós mesmos. Quero dizer, não fiques mornos, faça as coisas, não tenha medo, pelo contrário, tenha coragem, tenha garra, não? Como a gente se fala. Pois veja bem, se alguém escandalizar um desses pequenos, então ele falou de cuidar da criança, ele falou de ter o maior carinho, responsabilidade com a criança. Só que também falou: olha, quem escandalizar um desses pequeninos, a responsabilidade que nós temos. Será melhor que prendesse com o pescoço, não? Então, quer dizer, ele é muito enfático. Ele está colocando uma coisa, como dizer, terrível, né? Uma morte horrível. Se tua mão te escandalizar, e depois vai detalhando, porque não é somente escandalizar o que é. É ser de entrave, né? E de dar uma possibilidade para o outro se perder. Então ele coloca itens por itens, que pode ser com o olho, com a mão, com o pé, quer dizer, com qualquer coisa. Isso justamente para não dar hábito que falar, o que é escandalizar? Escandalizar é assim, com a mão, com o pé, com o olho, com tudo. E vai falar que cada um dessa vai ter só um castigo, o fogo inextinguível da guerra. Que a guerra, nós já explicamos outra vez, nós geralmente falamos como se fosse o inferno, porque naquela época era o lugar onde eram confinados os excluídos da sociedade, que geralmente eram os doentes, né? Leprosos e outras mações que eram considerados impuros, né? Eram desconsiderados como seres humanos para conviver com os outros. Né? É nesse sentido que Jesus colocou a guerra. Então nós sabemos que isso é mais um sofrimento moral que cada um vai ter, porque ele se sente, porque cada um de nós sente, sabe que está fazendo uma coisa errada, sabe que fez uma coisa incorreta. Então ele vai ser castigado. Tem pessoas que falam: não, Deus não castiga. Castiga, Deus, castiga. Porque tem a lei, ele falou que tem a lei, e tem a consequência de quando você procura ficar fora da lei. Porque não vai ficar fora da lei. Porque a lei tem a recompensa e tem também a consequência, que é o castigo. Não tem como sair. Você plantou batata, vai colher batata. Você plantou feijão, vai colher feijão. Você plantou morango, vai colher morango.
e vai colocar o morango em cima do bolo, dá tudo. Muita paz, que Deus nos abençoe, e que possamos ter esse ensinamento sempre no nosso dia a dia para seguir os ensinamentos do Cristo. Assim seja.